Oh Deus, que assim seja, Pai querido, que a nossa vida, Pai querido, possa ser, como o apóstolo Paulo disse, a tua vida. Deus, que não mais nós a vivamos, mas que a cada dia mais o Senhor possa viver a nossa vida, Senhor. Que seja o Senhor em nós e o Senhor através de nós, nas nossas relações com as pessoas, nas nossas relações com os bens, com as coisas. Que seja o Senhor, Pai querido, se relacionando através de nós. Seja o Senhor olhando através dos nossos olhos, seja o Senhor tocando através das nossas mãos. Seja o Senhor, Pai, se dirigindo, se direcionando a alguém através dos nossos pés. Seja o Senhor, Pai querido, abraçando por intermédio dos nossos braços, Senhor. Seja o Senhor ouvindo as pessoas das nossas relações através dos nossos ouvidos. E seja o Senhor, Pai querido, falando às pessoas com quem nos relacionamos através da nossa boca, Pai. Que não sejamos nós, que não sejam as nossas preferências, que não seja a nossa temperança, que não seja a nossa falta de temperança, que não seja a nossa paciência ou falta dela. Senhor Deus, que não seja a nossa longanimidade ou falta de longanimidade, mas que sejam as virtudes, Senhor Deus, em nós plantadas, em nós trabalhadas, em nós desenvolvidas pelo Teu Espírito Santo em nós, Pai, no nome de Jesus. E que, como Paulo disse, Senhor Deus, que nós também possamos a cada dia dizer mais isso seja uma verdade maior na nossa vida, Pai, que não mais eu, mas Cristo vive em mim, Cristo vive através de mim. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos. E aí, pessoal, bom dia. Bom dia, Pedro, Inesita, Cirleide, Defensor Emer está aí também com a gente. Está com a câmera fechada ali. É que eu deixo um outro celular meu aberto ali para eu poder ver o que está na tela, que às vezes eu confundo, acho que está uma coisa e está outra. E eu deixo ele ali. E aí, tudo bem? Todo mundo acordado aí já? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Pedrão, tudo bem? Graças a Deus. Tudo bem Tá por bom. aí, né? Graças a Deus, tudo bem. Tudo Bom na dia, Santa tudo Paz. bem? Bom demais, bom dia, Cirleide. Inesita, bom dia. E aí, E alguém esse braço quer? tá ruim ainda? Rapaz, tá, viu? Pior que tá. É tendinite. Vou ter que voltar ao médico essa semana pra gente começar algum tratamento, que o treino tá melhorando, não. Tá piorando um pouquinho, sabe? Uhum. Tá piorando um Aí pouco. complica, né? É. Vou voltar para fazer tratamento, mesmo que ele falou que se não melhorasse com o que ele tinha passado, que é essa tala e um medicamento, que era para voltar, né? Aí, então vou voltar. Entendi. Então vai dar certo, Deus quiser. Vai sim. E aí, Se alguém tu tem alguma tivesse coisa ido, aí para falar, se você compartilhar? tivesse ido onde eu Tenta fui, compartilhar. se você tivesse ido onde eu fui semana passada, a primeira coisa que faz é curar todos os enfermos. Eita, perdi a Vai oportunidade. todo mundo lá. Quem tava com dor nas costas sai correndo. Quem tava com dor de cabeça plantando bananeira. O que mais? Não, achei só interessante. Primeira coisa mesmo. Uhum. Quem tava com dor no peito. Ih, rapaz, é um dendel, viu? O trem lá é. Onde foi? Oi? Onde foi? Igreja Universal. Ah, tá. Não, mas agora falando sério. Eu fiquei até na dúvida, cara. Fiquei na dúvida, sim. A dúvida seria: será que essas pessoas realmente acreditam que estavam com a dor de cabeça, que não estavam conseguindo andar por causa da coluna e ali foi curado? Então, será que, pela misericórdia, é muito estranho, porque seria muito
é muito programado, sabe? Assim, tudo é muito bem calculado. Tudo é muito bem calculado. O momento disso, o momento do dízimo, da oferta, o momento de mais dízimo, o momento, sabe? Assim, é tudo muito bem calculado, sabe? E o que acontece? Até então, eu tinha uma visão, só que eu percebi que alguns, pastores mesmo, né? Eles realmente acreditam naquilo, sabe? Agora outros, No mínimo, a grande maioria, no mínimo. São poucos os que... outros utilizam o sistema, sabe? Do sistema e utilizam. Agora alguns, cara, eles são literalmente são usados mesmo, assim, sabe? E eles acreditam, né? Agora, as pessoas, elas acreditam no que quer. É porque o problema é o seguinte, eles vendem esperança, né? Eles vendem esperança. É bem complicado, sabe? De um modo geral, a religião vem de esperança, né? A questão é que me parece que uma das grandes problemas para mim é que é uma esperança terrena, é o que é mais vendido, né? A esperança de tudo dar certo por aqui, das coisas boas por aqui. E aí, Fábio? Da prosperidade aqui, de passar no concurso aqui, de parar a dor, igual você falou aqui, de acabar a dor de cabeça aqui, né? Dependesse desse tipo de esperança que se limita a essa vida, a Inesita estaria enrolada. A Inesita tem uma dor de cabeça desde sempre, né? E que depois passou a ser na coluna também, justamente os dois que você falou aí. Só não vou dizer que ela ficou morrendo de vontade de ela estar no lugar que você falou, porque eu acho que as esperanças dela já se esvaíram. De tanto que ela já tentou um monte de coisa. Mas é uma esperança para essa vida, e como Paulo falou, se a nossa esperança se limita a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, o perigo da religião, de ela enfatizar a esperança para essa vida, torna aqueles que ali estejam os mais miseráveis de todos os homens, né? A esperança que a religião, que o evangelho veio para trazer, a religião, eu digo quando ela faz como o evangelho, né? A esperança que o evangelho veio para trazer foi a esperança para além, né? Aqui o que Jesus disse foi: vocês vão ter aflição aqui, mas aguenta as pontas aí, eu venci, vocês vão vencer. Foi aflição o que ele realmente reconheceu. A Inesita destravou o microfone, Inesita? Não, verdade. Agora mesmo, estou aqui, acabada. A dor de cabeça da Inesita não passa, Pedro. Nunca passa. Já tem quanto tempo isso? Desde adolescente, eu acho, né, Inesita? Não, desde quando eu entendo por gente, eu sinto dor de cabeça. Diz que é minha dor mãe, mesmo, quando muito grande. E no médico nenhum descobre? já fui tudo, já fiz tanta coisa. De simpatia a... Não, tudo. A diversas especialidades médicas. Eu já desisti, agora eu não faço mais não. Simpatia, de simpatia a antipatia, né, Inesita? Muita coisa. Que estranho, né? Não, mas aí assim, eu percebo isso aí, só que na verdade... Fábio, é porque o Pedro começou falando aí que ontem ele esteve num lugar onde a primeira coisa que era assim, o pessoal era curado domingo. O pessoal era curado de tudo que tinha e tal. Então, assim, tudo isso. Aí ele citou 2 exemplos, dor de cabeça e dor na coluna, né? Aí a gente está conversando sobre isso. Sobre cura, sobre essas simpatia que o pessoal faz aí. Não. Cura aqui. Deixa eu explicar melhor. Domingo passado eu não vim porque a Igreja Universal ela tem um dia no ano que ela faz um culto de proteção, alguma coisa assim, a todos os seguranças públicas do Brasil. E aí o meu comandante fez a gente ir, sabe? Meu comandante ele é de religião de matriz africana, mas ele é bem político, então ele falou: não, vocês têm que ir lá e tal, enfim, lá. E a gente foi, enfim. E aí eu fui observar o culto, né? Fui observar como funciona e tudo mais e tal. Eu estava falando para o Emer que tem tudo muito bem ensaiado, muito bem programado para vender esperança. Então você chega, primeira coisa, quem está doente, quem está enfermo, vai lá na frente,
pega na onde está doendo, tal, é na cabeça, é na barriga, é nas costas, é no peito, é nas pernas. Aí quem está com dor nas pernas, na coluna, depois da oração, faz pular, faz correr, sabe? A pessoa pular, faz a pessoa correr. E aí vai. E a partir daí, eles vão trabalhando isso aí, vendendo esperança, mas esperança daqui, né? E aí é tudo muito bem programado. Só que o que eu vi é que a maioria dos pastores lá tinha 3. 2, eu tenho certeza que eles acreditam naquilo, sabe? Eles têm certeza que, cara, aquilo ali funciona, é o certo, estão salvando gente, salvando vidas. Os pastores muito bonzinhos, sabe? Muito bonzinho mesmo. Aí isso me chamou a atenção. Eu falei, cara, esse pessoal está sendo... Se o ser humano não acreditar, ele não dá conta, Pedro. A gente tem que acreditar, entendeu? A primeira coisa para a gente conseguir fazer é acreditar. A questão será que até onde talvez já tenha alguma coisa acontecido que a pessoa tinha que talvez ter deixado de acreditar, mas ela continua, e aí já passa a ser um acreditar por auto-engano, né? E eu estou falando isso não é por dizer que Deus não esteja lá e que Deus não haja lá. É só uma ênfase extremada que dão, não só na Universal, mas em outras na mesma área, ou em outras no polo inverso também. Eu acho muito legal quando Paulo diz que, quando ele está falando sobre a igreja e como a igreja tem que funcionar, e ele faz analogia com o corpo, e ele diz que Deus não dá o dom para uma pessoa só, ele não dá todos os dons na igreja. Lá na época não existia várias denominações, era praticamente uma igreja só. No máximo você tinha lá os cristãos e os cristãos judeus, né? Mas ainda não havia nenhuma divisão, ainda estava nascendo a divisão, porque já estava nascendo dividido, na verdade. Então, Paulo está criticando, ele está falando sobre o papel da igreja, como a igreja deve funcionar. Ele diz que para que a igreja funcione em comunhão, em harmonia, assim como um corpo, ele diz que Deus divide os talentos dele e os dons dele entre as pessoas dentro da igreja, na igreja. E então ele diz, para uns ele dá o dom de apóstolo, de profecia, aliás, para outros ele dá o dom de cura, para um outro ele vai dar o dom da mensagem, de ensino, para um outro ele vai dar o dom da pregação do evangelho, de pregação, né, de pregador. Para outro ele vai dar um dom lá de caridade, um dom de boas obras e tal, de trabalhar mais nessa área. Então vai ter gente com o dom que Deus deu para desempenhar atividades diferentes. E aí ele diz que a igreja, então isso acontece para a igreja permanecer unida, porque uns vai depender dos outros. Tem o que tem o dom de cura, ele vai precisar daquele que tem o dom de ensino para aprender sobre a palavra de Deus. Aquele que tem o dom sobre o ensino, tem um dia que ele vai precisar de alguém que tem um dom de cura também, para alguma situação ali que Deus queira curar e que queira agir. Ou um vai precisar de uma profecia. E aí eu vejo que isso devia hoje estar sendo aplicado entre as denominações. É como se, na verdade, para a igreja ser igreja, e eu entendo que a igreja é a igreja, e que um pouco dela está em cada denominação dessa, da maioria pelo menos, né? E aí Deus então dá os seus dons, mas aí tem uma pessoa então na igreja que tem um dom de cura, ao invés dela conviver com os outros dons, parece que a tendência dela é achar que o dom dela é mais importante, e quando você vê, ela já abre uma denominação própria com ênfase naquele dom. E agora aquele dom é mais importante e a importância dele acontece em detrimento e não em harmonia com os outros dons que estão nas outras igrejas. Eu vou dar 2 exemplos bem extremos assim para mim. Você vai ver e vou mencionar por exemplo, da Universal, como você falou, que tem ali de repente um dom de cura, né? E de repente uma igreja ali mais uma presbiteriana ali, que tem muita ênfase na palavra, estudos muito bons ali, estudos bíblicos, são muito focados no estudo, adventista também, muito focado no estudo, mas aí nega também a questão do milagre. Nega o que eles vão chamar na teologia de dispensação, né? Eles entendem que
essa dispensação, essa disposição do Espírito Santo, dos dons dele para os dias de hoje, não estão mais disponíveis aí para cura, para línguas, etc. E aí, então, vão ficar esses dois extremados, quando, na verdade, as duas coisas poderiam conviver e viver em harmonia. E aí a pessoa, se ela escolhe vir para a igreja onde tem ensino, ela tende a ser uma pessoa cética. Ela tende a ser uma pessoa racional, exclusivamente racional. A fé dela é exclusivamente racional. E aí, quando eu digo fé exclusivamente racional, no sentido de que aquilo que depende de transpor a barreira da razão, que é um pressuposto da fé, ela não consegue transpor. E aí, o que não cabe na razão dela, ela vai inventar, ela vai começar a pegar um texto isolado como verdade em detrimento do outro, porque ela vai ter que adotar um dos dois, quase que no mamãe mandou, porque não dá para trabalhar ali, conciliar as duas coisas com base na fé, a ponto de alguns segmentos, por exemplo, no caso presbiteriano, você vai buscar respostas ali, porque você tem que ter resposta para você virou extremamente racional, você vai então adotar um entendimento de que Deus é seletista, de que Deus é determinista, e de que ele já decidiu tudo, quem está salvo, quem não está salvo, que tudo que acontece é com ele, não adianta se uma pessoa foi pré-determinada para não estar salvo, não adianta, ela não vai nunca ser salva, por mais que ela se esposse, que ela se ajoelhe, que ela chore, que ela corte o corpo, que ela deixe chicotada nas costas, não interessa, nada do que ela faça, ela não vai ser salva, porque Deus predestinou ela para a perdição. E o outro que Deus predestinou para a salvação, não importa o que o cara deixe de fazer para ser salvo, o que ele faça para ser perdido, não adianta, a graça de Deus foi apontada para essa pessoa e necessariamente essa pessoa vai ter um momento que ela vai ser quebrantada no auge da sua perversão, no auge do seu egoísmo, no auge da sua obstinação, e ela vai ser alcançada e simplesmente vai ser salva, não tem como, porque Deus decidiu apontar a graça dela para o ar e decidiu dar as costas para o B. Então, chegar a um ponto desse, que você vai ter que ter respostas da sua razão e não admite o preenchimento com fé, não admite dizer eu não sei, essa parte eu não sei, como é que explicar isso, esse texto em comparação com esse outro, etc. E aí, e abandona realmente a possibilidade de cura, né, de dispensa. Você vê alguém falando em línguas, vai dizer, olha, isso ali é enganação, é imitação, é coisa do capeta. Você vê alguém curando, vai dizer, isso aí ou é o diabo que fez ou tem gente simulando e tal, porque não vai acreditar nesses dons. Aí o outro extremo é justamente você focar só no dom, só na cura, só na bênção, só na prosperidade, só no material, em detrimento tanto da vida futura, que é o principal, quanto do próprio conhecimento da palavra. E por não dar valor ao conhecimento da palavra, você vai ver que nessas igrejas normalmente você não tem estudo bíblico ali concreto, sequencial. Você tem estudo? Tem a pregação. Normalmente as pregações, você vai ver, ela tem uma aplicação no sentido da prosperidade, né? Quase qualquer texto que eles abrirem a Bíblia para ler, eles conseguem fazer uma aplicação de prosperidade, de cura, de concurso público, de empresa da empresa e bem, etc. Mas você não tem um estudo do evangelho mesmo, do reino de Deus, né? E tal, você não tem, não é a ênfase dele, não é o foco deles, eles não fazem. Então, eu até entendo que por causa da nossa natureza caída, eu acho que a Igreja Universal, por exemplo, né, a Mundial do Poder de Deus, acho que até tem o papel deles, que era para ser para mim uma porta de entrada, já que a única linguagem que o ser humano entende é a da necessidade. Como a Inesita falou, eu já procurei em tudo que é lugar. Então, às vezes, uma pessoa que está numa situação de necessidade, que ela só entende essa linguagem, a gente tende a sair para Deus em razão da necessidade da gente, acreditando que ele vai dar algo de material para a gente. Como a gente está vendo aí nessa caminhada do povo de Israel, a saída da escravidão, por que eles estão caminhando pelo deserto? Porque Deus prometeu para eles que ia levar eles para uma terra boa que mana leite e mel, para uma terra onde eles iam estar por cabeça e não por cauda, onde eles iam ter muitos filhos, eles iam viver muito, não iam ficar doentes, os inimigos não iam ter poder sobre eles. Então, era por uma promessa material. Por que Deus faz isso no desenho, na maquete? Porque nós, seres humanos caídos, só entendemos essa linguagem do egoísmo, do que eu vou ganhar com isso. Então, Deus se permite falar com a gente, a impressão que eu tenho, nessa linguagem. Tanto que o convite de Jesus lá, o que vem, vocês que estão cansados, sobrecarregados, vinde a mim, né?
e eu vos aliviarei, tomai sobre mim o meu jugo, o meu fardo é leve e tal. Não deixa de ser ali, por mais que ele não prometeu bens materiais e nada, mas ele está pegando na necessidade da pessoa, que é essa, ela está cansada, ela está sobrecarregada, vem para mim que eu vou aliviar você. Então a pessoa viria para um lugar desse, beleza, ela vai pedir a cura, tem o dom, beleza, tem o dom, então foi curado, está ótimo. Agora, mesmo sendo ou não curado, essa pessoa teria que transicionar para uma outra, ou passar pelo menos um tempo numa outra denominação, onde ela fosse poder ter o ensino bíblico, já que lá não tem essa coisa forte do ensino bíblico, então ela iria para esse lugar. E aí a igreja não seria fechada, não teria essas barreiras das denominações, e se eu estou lá, eu não estou cá. Não, a igreja é uma só, e eu passo um tempo aqui, eu passo um tempo naquela outra, e eu vou aproveitar o que cada uma tem de melhor dos dons de Deus. Mas a gente não consegue fazer isso, né? Então, e Deus não vai dar os dons dele para uma igreja só, então ele não vai pegar a universal e dar dom de cura, dar dom de milagre, dar dom de profecia, dar dom de evangelizar, dar dom de pregar. Ele não vai colocar tudo lá. E não vai colocar tudo também de dom na igreja presbiteriana, não vai pôr tudo na igreja de Cristo, etc. Ele vai distribuir os dons, e aí o que cada um vai fazer com os seus dons, depois cada um vai responder diante de Deus, né? É assim que eu vejo. Então, quando eu falei, não é que eu diga, eu não acredito que seja Deus ou tal. E também, agora, o que até a gente hoje, se a gente conseguir chegar lá, a gente vai ter um momento que fala justamente dessa coisa dos milagres mesmo, do perigo dos milagres, né? Que ao longo de toda a caminhada, desde a saída do Egito, o povo estava diante de milagres, 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 milagres o tempo todo, e nada adiantou. Eles continuavam recusando Deus, eles continuavam cada vez demandando mais, nunca era suficiente, não tinham fé em Deus, não acreditavam em Deus, não descansavam em Deus, e por causa disso eles não puderam receber a herança que tinha prometido para ele, a bênção que tinha prometido para eles, porque isso acabou sendo então caracterizado como uma falta de fé, uma falta de amor e como desobediência. E a conclusão realmente que a gente tira não é outra senão que milagres não são suficientes. Ora, seria uma idiotice de Deus que no desenho ele já desenhou para a gente que milagre não é suficiente se ele tivesse nos nossos dias dando qualquer tipo de ênfase para o milagre, embora eu acredite que o milagre aconteça hoje, que Deus ainda faz milagre hoje, mas eu vejo como uma exceção da exceção, porque ele sabe muito bem, e não só sabe, mas já mostrou para a humanidade que ele já sabia, não é que ele não foi surpreendido com o povo de Israel, a incredulidade, apesar de tanto milagre, ele já sabia, mas ele tinha que colocar, permitir acontecer, para colocar no desenho para a gente entender. Mas mesmo estando lá no desenho, lá, que milagre não é suficiente, a gente ainda continua demandando milagre, achando que, se eu visse um paralítico andar, eu nunca mais ia duvidar. Não, é porque eu já vi gente que diz que estava com dor de cabeça, parar de doer a cabeça. Mas eu nunca vi um cego que eu conhecesse, que eu sei que tem um laudo, 100% cego, e na hora que orou, na mesma hora, o cara enxergou tudo e começou a dizer, nossa, eu nunca mais ia duvidar. A gente continua acreditando que a relação com Deus seria outra se a gente tivesse uma experiência de um milagre muito grande, quando, na verdade, a nossa própria vida é um milagre, né? A nossa existência é um milagre. O milagre de enxergar está aqui com a gente, o milagre de ouvir com a maioria de nós, o milagre de falar, o milagre de gesticular, de andar, de bater o coração, o milagre de pensar, tudo isso é um milagre. A gente está o tempo todo diante do milagre, de uma conjunção de milagres, e a gente fica, se eu um dia me deparasse com um milagre daqueles top mesmo, eu nunca mais ia deixar de acreditar em Deus e tal. E a gente aponta o dedo para Israel, como é que pode, diante de tantos milagres, e ainda assim não acreditar em Deus? E a gente está aqui o tempo todo diante de milagre, a natureza é milagre, né? O ser humano é milagre, os animais são milagre, tudo é milagre. E a gente continua deixando de acreditar em Deus, né? E, pelo contrário, os sinais, a advertência de Jesus, de Moisés, né? A advertência de Jesus foi o quê? Cuidado com os sinais. A gente tem duas coisas sobre os sinais na Bíblia. Eu diria três. Uma, os sinais, os milagres no desenho, e que mostraram o quê? Que sinal e milagre não foi suficiente, não determinou, não ajudou para que o povo acreditasse em Deus. Não serviu para nada no que diz respeito ao povo acreditar em Deus, servir a Deus e se sujeitar a Deus, que por bem da humanidade é o que Deus quer.
A outra coisa sobre os milagres. A Bíblia, o Velho Testamento, aponta para Jesus como esse Messias que viria. E aí o Velho Testamento está todo tempo dizendo o quê? Como é que vocês vão saber quando o Messias chegar, o povo de Israel? É que quando ele chegar, ele vai fazer um monte de milagres e de sinais. Isso o Velho Testamento avisando para a humanidade, particularmente para o povo de Israel, como que eles iam saber quando Jesus chegasse. Olha, quando ele chegar, os aleijados vão andar, os coxos vão andar, os cegos, tudo aleijado, que é a expressão lá que a Bíblia usava, né? Hoje em dia não é politicamente correto. Os cegos vão enxergar, o mudo vai falar, o surdo vai ouvir, os algemados vão ter, os escravizados vão ser livres, né? Os mortos vão ressuscitar, inclusive ressurreição de mortos. Tudo isso, é dizer, quando vocês virem uma pessoa fazendo isso, é o Messias. E aí, de fato, Jesus vem e todos esses milagres aconteceram através dele. Então, ninguém tinha desculpa, como não tem, e tem judeu até hoje. Tem o judeu messiânico, que é aquele que acredita que Jesus realmente era o Messias e veio, e tem o judeu que ainda está aguardando ainda esse tal desse Messias, né? Então, por quê? Porque apesar de todos os sinais ali em Jesus, eles continuam acreditando que Jesus não era o Cristo, não era o Messias. E, portanto, estão esperando até hoje ainda que ele venha. Mas não tem desculpa para não aceitar Jesus, porque os milagres, todos os sinais foram exteriorizados. E aí, então, Jesus abre uma nova fase, um novo ensino com relação aos milagres. O que ele diz é, gente, deixa eu falar uma coisa sobre milagres e sinais com vocês. Cuidado! Porque vão vir muitos no meu nome. Vão vir muitos se passando por mim. E eles vão fazer muitos sinais e muitas maravilhas, muitos prodígios. Coisas que vão impressionar muito, falando em meu nome, falando como se fosse eu, mas não serei eu, e vão fazer isso, na verdade, para enganar o máximo de pessoas possível, e, se possível, enganar até mesmo os eleitos. O que tem sobre milagre é cuidado. Ele não diz que o milagre não vai mais rolar, ele não diz, porque se fosse, ele só ia dizer assim, ó, se tiver milagre, acabou, não sou eu. Não, ele diz assim. Então, ele dá a ideia que vai continuar existindo milagre em nome dele, mas já que vai continuar existindo milagre em nome dele, tem que ter cuidado, porque vai vir uma galera, vai vir os falsos profetas, e que vão estar realizando milagres como se fosse em nome de Jesus, como se fosse por Jesus, mas, na verdade, são milagres movidos por outras forças, e para que, a partir dessa admiração, dessa coisa que o milagre gera, que os sinais geram, possa tirar as pessoas do caminho ou impedir que elas entrem no caminho. Isso, o que está valendo na nova aliança, é essa recomendação de Jesus. Então, o que a gente tem que ter é muito cuidado com o milagre. Para pedir um milagre é chegar no lugar e dizer assim, oh, Deus, eu quero muito, Senhor, ser curado. Deus, eu quero muito isso aqui que eu estou pedindo, essa bênção para o Senhor, mas deixa eu te falar, eu só quero se vier do Senhor. Eu quero dizer o seguinte, se tiver algum ser espiritual do mal, algum demônio, algum capeta que quiser me dar esse troço aqui, e eu acabar ficando vinculado, porque fiquei iludido achando que é o Senhor, e de repente eu saio do caminho porque eu vou começar a seguir alguém ou algo a partir do qual ou de quem supostamente esse milagre tenha vindo, Deus me livra, por favor, porque eu não abro mão do Senhor e eu convivo com essa porcaria o resto da minha vida, desde que eu esteja com você, mas eu não abro mão da sua presença só por causa dessa cura, só por causa desse concurso, só por causa dessa prosperidade nessa empresa, só para sair dessa pobreza que eu estou nela e dessa miséria. Porque há possibilidade de engano e ela é séria. E a gente viu isso já desde o desenho na aliança, né? Na velha aliança. A gente viu lá, a gente já passou por essa parte, quando Deus chama Moisés e diz para ele, então, para ele ir, para libertar o povo. E Moisés diz, mas como que o povo vai acreditar em mim? Imagina, Faraó, como é que vai acreditar? O que você tem na mão aí? Um cajado. Ele joga o cajado aí, ele joga o cajado, aquele cajado se transforma numa cobra. Aí eles vai lá e tal, e ele chega diante, então, de Faraó, e ele faz a mesma coisa e joga o cajado. Aí o que acontece? Arão joga o cajado, na verdade, se não me engano. Isso, Arão joga o cajado, e aí, então, vira uma cobra, nossa, todo mundo admirado, o faraó admirado, e aí os magos do rei, os mágicos do rei,
do rei, eles conseguem também fazer a mesma coisa. Eles jogam também os cajados deles ali e também eles se transformam em cobra. A diferença, então, ali já mostra esse poder de Deus muito maior, mas o milagre aconteceu, o sinal aconteceu o suficiente para causar impressão e para tentar anular a impressão do milagre que vem de Deus. A diferença é que já mostra desde mesmo ali que o poder de Deus é muito maior, que o cajado, então, aquela cobra que foi a partir do cajado de Arão, ela come as cobras que foi feita a partir dos cajados ali dos magos. Você vai ver o milagre ali de transformar água em sangue, que aí ele transforma a água em sangue, os magos, não, a gente faz também. Aí eles pegam uns potezinhos lá que tinha de água, e aí transforma também o potezinho de água em sangue. A diferença é que Jesus não transformou, o Moisés não transformou, não foi os potinhos dos reservatórios de água, mas foi todo o rio Nilo virou sangue. Então, assim, é um outro nível, mas impressionante. Eu impressionaria vocês aqui, vocês só não iam acreditar e achar que era coisa da internet aqui. Se eu pegasse um troço de água, eu dizia assim, água, transforme-se agora em sangue. Puf! Aí você já, caraca, não, se eu ver, eu vai fazer isso na minha cara, assim, sem ser pela internet, aí eu vou acreditar realmente que é um milagre. Aí eu faço na sua frente, assim. Ah, não, você tirou alguma coisa. Peraí, puxa essa manga, faz de novo. Uma hora você vai acreditar, vai dizer, caraca, velho, o bicho tem um poder mesmo, então só pode ser de Deus um cara desse. Aí eu levo vocês para onde eu quiser. É isso que então Jesus diz, tomem muito cuidado com os milagres. E aí a gente não é que se os milagres não fossem acontecer, não fossem algo para o nosso tempo, a gente não precisava Jesus não precisava dizer para ter cuidado com os milagres. Ele só ia dizer, ó, fez milagre, não é meu. E aí nem o capeta ia querer fazer milagre no nome dele, que já tinha dito que não ia ser e pronto. A questão vai continuar convivendo os dois tipos de milagres, tanto o que vem de Deus quanto o que vem do mal para poder enganar as pessoas. E eu acho que em tudo que é igreja, em tudo que é relação, isso vai acontecer. E a pessoa, mesmo que a gente está falando, com a melhor das intenções, ele tem um dom de cura. Por quê? Porque ele ouve Deus dizendo eu vou curar e tal. Mas ele pode ouvir também o inimigo dizendo que vai curar e achar que é Deus. E o inimigo que colocou uma doença numa pessoa, um mal, ele pode tirar. Se foi ele que pôs, é dele o que está ali naquela pessoa. Então ele pode tirar e pode pôr. Ele só não pode tirar se Deus disser, não, tira não, mas eu que pus. Mas eu estou dizendo que não é para tirar. Porque o diabo está sujeito a Deus. Agora, fora isso, o diabo vai lá e põe um troço lá no estômago da pessoa. Aí chega um e diz, agora eu vou tirar. E ele pode usar quem for. E aí vai causar essa impressão, né? Então, só Deus mesmo, mas o que a gente tem que estar é o quê? Alicerçado na palavra. É dizer, tudo bem, beleza, essa pessoa curou. Agora eu vou ver o quê? Jesus, justamente nesse contexto que ele fala para ter cuidado, ele diz, é pelo fruto que vocês vão conhecer. Então, existem duas virtudes que vêm do Espírito Santo de Deus, que é o fruto e o dom. O dom é um dos dons que existe que o Espírito Santo traz, é o da cura. Aí a pessoa vai e evidencia isso, porque ela curou. Beleza, eu estou aqui, infelizmente eu não tenho o discernimento de Deus, eu não tenho como saber se essa cura veio de Deus ou se veio do diabo. Não, eu tenho sim, porque o diabo não faz coisas boas, então se foi uma cura, foi coisa boa, o diabo só faz o mal. O diabo só busca o mal, mas para alcançar o mal, às vezes como meio, ele pode fazer algo que aparentemente é bom, mas nada que nos leve para o mal é bom em si, né? Então, terá sido mal. E aí, então, beleza, fez aqui o milagre, agora eu só não sei que é o milagre, eu vi que é. Eu só não sei realmente se isso vem de Deus ou não, se esse cara é de Deus ou não mesmo, essa mulher é de Deus mesmo ou não. Aí Jesus diz, como é que você vai saber? É se ele faz mais milagre? É se ele continua evidenciando os dons? Não, Jesus disse, é pelo fruto. E qual a diferença de dom para o fruto? O fruto do Espírito está no capítulo 13 de 1 Coríntios, que é amor. Os dons do Espírito estão no capítulo 12 de 1 Coríntios, que são esses que a gente está mencionando. Profecia, cura, ensino da palavra e etc. E justamente Paulo vem narrando ali desses dons e dizendo, vocês têm que buscar os melhores dons, gente. Ele está ensinando a gente, olha, esses dons existem, eles estão aí para a igreja, vocês têm que buscar os melhores dons, pede Deus e diz, Deus, me dá esse dom, eu queria tanto ter esse dom, Jesus, me dá o dom de língua, me dá o dom de profecia, me dá esse dom, Jesus. Ele ensina a gente que a gente tem que pedir, e a gente não pede. Aí que ele termina o capítulo, aí quando começa o capítulo 13, ele diz, mas eis que eu passo a vos mostrar um caminho sobremodo excelente. E aí ele diz, então, do amor. Quem disse, Ueme, que esse amor é o fruto?
Gálatas 5 vai dizer, se não me engano, versículo 22, vai dizer justamente que o fruto do Espírito Santo é amor. Então, esse 1 Coríntios 13 é o fruto do Espírito e a 1 Coríntios 12 são os dons do Espírito. E Jesus diz, não é pelo dom que você vai saber se a árvore está ligada, se essa pessoa está ligada a Deus ou não, se essa árvore é uma árvore ligada à videira, que é Jesus, ou não, mas é pelo fruto, é pelo que ele produz. É pela paciência, porque aí tem o desdobramento do amor. É a paciência, é a longanimidade, é a mansidão, é o domínio próprio. Aí você vai ver a pessoa uma pessoa extremamente iracunda. Você vai ver a pessoa uma pessoa agressiva. Você vai ver a pessoa uma pessoa que está traindo a esposa. Você vai ver a pessoa uma pessoa que está sendo violenta com os filhos. Você vai ver a pessoa uma pessoa que está sendo violenta no trânsito. Vai dizer, de duas, uma. Isso é um indicativo de que essa pessoa, na verdade, não está ligada por causa do fruto. Agora, aí a gente teria que partir para uma segunda questão, que é o quê? Beleza, essa pessoa, ela está cometendo pecados, porque todos nós pecamos, como Pedro disse, quem disser que não peca, São Pedro falou, não é o nosso Santo Pedro aqui, o outro Santo Pedro lá, da igreja primitiva, do apóstolo. Quem disser que não peca é mentiroso, a verdade não está nele, porque ele não consegue não pecar. Então, se essa pessoa, então, ela pecou como um deslize, foi um erro, foi um desvio da rota, mas a rota dele é Cristo, ele está no caminho que é Cristo, ou se esse pecado que a gente está percebendo na vida da pessoa é uma constante. Porque se é uma constante, ela não está no caminho de Jesus, ela está no caminho da iniquidade. Não tem como a pessoa trilhar ao mesmo tempo o caminho da luz e o caminho das trevas, o caminho de Cristo e o caminho da iniquidade, o caminho da vida e o caminho da morte. Embora quem esteja no caminho que é Jesus, que é a vida, conduz a vida e que é a vida, como a gente viu na semana passada, essa pessoa pode cometer pecado. Ela pode vacilar, ela pode errar, mas ela continua no caminho. Ela não é nem que ela dá uma saidinha e volta. Ela erra, se é só um pecado, é um deslize, o sangue de Jesus está ali cobrindo do mesmo jeito, e antes dela pecar, o pecado dela já está sobre Jesus, e ela continua sendo uma pessoa justa, apesar daquele pecado que ela acabou de cometer. Não é nem que não, ela deu uma saidinha, parou, vai pedir perdão e vai voltar. Não, já está perdoada. Agora, quando é algo que realmente a pessoa ela está nesse caminho, ela não recusou esse caminho da iniquidade, seja da ira, seja da mentira, seja do olhar de prostituição, de adultério. Se a pessoa não abandona esse caminho, apesar do Espírito Santo ter mostrado para ela realmente está levando. E aí é um grande perigo, que às vezes a pessoa, e o diabo usa muito isso, às vezes a pessoa ela tem um dom e, de repente, o fruto não está manifestando. De repente, vamos supor uma pessoa, para usar um pecado que a gente assuste menos, né? A pessoa sempre iracunda, ela está sempre brava, ela é grossa com as pessoas, né? E você fala assim, caramba, que estranho. Mas você vê o dom, e ele próprio, ele vê o dom, e ele diz, cara, esse meu jeito de ser não está desagradando a Deus, não, porque Deus continua fazendo milagre por meu intermédio. A questão, primeiro, o milagre não tem a ver necessariamente com você, é um dom. Ele não diz, Jesus falou, o milagre não diz se você está ligado com a árvore. O que diz se você está ligado com a árvore é o fruto. Mas a gente pensa, não, se eu continuo fazendo milagre, então é porque Deus continua satisfeito comigo. E outra, a gente está no tempo da graça, onde os pecados estão sobre Jesus, e a gente não está respondendo por eles. Só vai responder se a gente morrer no pecado. E outra, o diabo pode estar fazendo aquele milagre, eu posso ter começado por causa do dom, comecei com a verdade, com a sinceridade diante de Deus, eu de fato tenho um dom, mas em algum momento o Espírito Santo parou de me usar. Por quê? Porque eu me desliguei da árvore, que é uma área que o Espírito Santo queria tratar para mim através do seu fruto, e eu recusei. E aí o que acontece? Eu posso, então, continuar tendo milagre achando que agora quem está me fazendo esse milagre através de mim é Deus, e agora pode já ser o diabo. E aí, para as pessoas que estão do lado de fora, nada mudou, continua sendo a mesma pessoa que chegou diante de todos e que falou na cura, no milagre, aquilo aconteceu. Mas agora o Espírito Santo não age mais.
Então, essa pessoa que tem dom de milagre, de profecia, tem que ter muito mais cuidado, inclusive. Porque às vezes quem mais é dado, mais é tomado. Quem diz, olha, toma muito cuidado. Você, acho que Tiago, sei lá, vai dizer, não sei se não, acho que é Paulo mesmo aos Gálatas, dizer, não desejais muito de vocês ser mestres, né? Porque quanto mais você fica em evidência, mais também exposto você fica, né? E aí, Pedro, como você falou, terminando aqui, eu acredito muito na sinceridade e tal, eu também, só que para mim, eu acho que chega um ponto em que a pessoa continua sendo sincera, ela acredita mesmo naquilo, por quê? Porque a gente não dá conta, se a gente não acreditar no que a gente estiver fazendo, mesmo que for errado, a gente não consegue se olhar no espelho, a gente não consegue conviver com a gente, então a gente tem que sempre acreditar que aquilo que a gente está fazendo é uma coisa boa. Você vai sempre ver as piores atrocidades cometidas por um ser humano na humanidade, você vai ver, vai ter uma sinceridade danada nele, ele está acreditando que aquilo que ele está fazendo, de exterminar um determinado segmento da humanidade, que aquilo que ele está fazendo é uma coisa boa, ele realmente acredita naquilo. E acredita, inclusive, muitos vão acreditar, inclusive, que é coisa de Deus, que é uma missão de Deus que ele está fazendo. A questão, então, eu preciso fazer o confronto com o fruto do Espírito. Se eu tiver a oportunidade de conhecimento da Bíblia, eu faço o confronto com a própria palavra, que não nega, não contraria o fruto do Espírito, mas, pelo contrário, o fruto do Espírito cumpre a palavra. Então, se eu tiver condições, como a gente está fazendo aqui, de estudar a palavra, isso ajuda a gente, porque, em princípio, o fruto do Espírito é algo subjetivo, né? A gente não tem algo de palpável para a gente saber se é ou não. Amor? Não, é amor, não é amor. Agora, a palavra de Deus, Jesus disse que a palavra se cumpre, o mandamento e os profetas se cumprem no amor, no preceito do amor. Então, quando eu entendo o mandamento, quando eu entendo os preceitos, quando eu entendo os profetas, quando eu entendo o evangelho, né, porque o evangelho é a concretização das profecias, então, quando eu entendo o evangelho, quando eu entendo as escrituras, eu corro muito menos o risco disso, porque agora eu tenho algo palpável, algo concreto, que eu sei que é resultado do amor e o que não é. E então isso vai me ajudar bastante. Por isso que o livro, tudo se resume no amor, mas eu tenho sempre enfatizado, a gente está vendo o amor no sentido do que a Bíblia diz que é amor e não no que eu sinto, penso e acho que é amor, no meu conceito de amor, porque senão aí a gente está todo mundo enrolado, né? O que a Bíblia diz que é amor, e isso é o fruto do Espírito, né? E aí, então, eu acho que aí a pessoa, talvez, em algum momento, ela tinha a obrigação de saber que aquilo que ela está continuando não tem mais a mesma origem. A gente vai ver em Apocalipse, né? Apocalipse tem para uma das igrejas lá, Jesus vai dizer justamente o quê? Olha, tu vês as suas obras, você continua fazendo as coisas boas, suas obras são boas, mas eu tenho contra você que você abandonou o primeiro amor, ou seja, o fruto. Você abandonou a relação com Deus, que movia você a fazer as coisas boas, continua fazendo as coisas boas, mas agora não é mais movida pelo Espírito. E como Paulo diz em 1 Coríntios 13, se não for movido pelo Espírito, não vale nada. E aí Jesus, então, diz o quê? Olha para trás, veja onde você caiu, lá no Apocalipse. Então, Jesus falando para João. E diz, então, olha onde você caiu, se arrependa e volte. Então, essa pessoa tem a obrigação de olhar que não é só as atitudes, é o que me move a essa atitude. Não é só o fato de eu estar curando, é o que realmente está me movendo no sentido dessa cura. E um indício deixado pela Bíblia para a própria pessoa, para o pastor, para o ministro, para o apóstolo, para quem for, para o bispo, de que aquela cura realmente é Deus que está fazendo através dele, é se ele está ligado ou não a Deus, se ele está ligado ou não à videira. Porque, óbvio que se ele não está ligado à videira, não pode ser de Deus a obra que está sendo realizada. E aí, como é que ele vai saber se é de Deus? É o fruto da vida dele. Como que está a vida dele, o fruto dele. Naquele nível, no outro nível, para muito além da lei. Deixa eu ver. Estão me ouvindo aí direitinho, né? Está dando uma mensagem aqui que eu não estou conseguindo ler. Tá ótimo. Então, acabei me perdendo, mas eu acho que eu já consegui dizer o que eu queria, me estendi até muito. Mais alguma coisa, mais alguém sobre isso? Um complemento ou alguma pergunta? Não, mas só para deixar assim, claro que eu não saí de lá impressionado, nada assim. Sim, eu sei. E tá milagre que funciona. Conheço, Foi bom conheço. explicar isso aí, só porque
eu já tinha uma concepção, isso só vai validar assim, né? Você vai confirmar ali, né? Então, enfim. Mas o que me deixou impressionado não foi isso, a cura, não sei o que e tal, porque eu acredito que às vezes tinha pessoa lá que acreditou que foi curado também, sabe? Ali não tem como, eu falo em nome de Jesus ali, tem todo um sistema, tem todo um sistema. Vou tirar aqui, Pedro. Vai, Pedro. Tem todo um sistema, tem todo uma teatralidade para as coisas funcionarem, entendeu? Enfim, o que acontece que antes eu achava assim, os pastores de lá, eles ficam enganando, cara, e assim. E não, na verdade, eles acreditam naquilo e tudo é questão de fase. Eu realmente, dos 3, 2, eu percebi que eles estavam numa fase que eles acreditavam mesmo. Não, isso aqui tá fazendo diferença, isso aqui e tal. Enfim, aí um ou outro já tem minhas dúvidas, sabe? O outro eu já acho que ele já estava entendendo o sistema. Né? Pois é, Pedro, uma coisa, você falou várias vezes questão de teatralidade aí. Cara, tem uma coisa que aconteceu, a gente morava em Goiânia. Lembra aí de onde você está aí? Não corta, por favor, não. Mas é só dentro disso que você está falando mesmo, assim, que me impressionou muito. Meu irmão, o Hamilton, ele justamente, uma vez a gente morando em Goiânia, ele devia estar lá seus 18 anos ali, e ele chegou em casa muito impressionado e foi comentar com o papai sobre o que aconteceu, e volta e meia ele fala. Ele estava no intervalo de almoço, alguma coisa assim do trabalho, e resolveu, então, viu a igreja, deixa eu entrar aqui, viu que estava aberto, estava tendo culto, né? E aí resolveu entrar, sentou no banco e tudo, e estava tendo lá uma libertação de uma pessoa que estava possessa de demônio e tudo, né? Na igreja que você mencionou. E tá lá e tal, e ele orando ali, né? E assistindo aquilo e orando, aí de repente, não, para, o pessoal que estava lá, para, não ficou bom não. Aí ele ficou, o cara ficou mega impressionado assim, que ele viu que eles estavam justamente ensaiando lá a expulsão de demônios, sabe? E ele ficou muito escandalizado com aquilo, foi em Goiânia que aconteceu. Eu não sei assim se realmente era, não fui eu que fui, foi ele que viu isso e ficou assustado. Podia ser uma peça, a Igreja Universal não trabalha muito com peça, né? Podia ser de fato uma peça que eles estavam ali fazendo, porque ia fazer uma apresentação. Eles podiam estar treinando só a parte dos líderes, né? Para dizer como é que lida, né? Os cuidados que tem que ter, às vezes, com o demônio. Talvez ele interpretou como se fosse um para de um teatro, mas não ficou bom, de algum vacilo que alguém estivesse cometendo ali, porque você tem que ter alguns cuidados com relação a demônio, quando você vai expulsar, porque eles têm uma força muito grande, né? Hoje em dia tem que ter cuidados até com relação a direitos, né? Dignidade da pessoa, um monte de coisa, você pode ter problema aí, dependendo do que aconteça ali com a pessoa, né? Ela pode se machucar e se acabar sendo responsabilizado por aquilo. Mas, então, não sei o que era, mas era para o Hamilton, ele tem certeza que era o que você está falando aí, que é teatralidade, mas no sentido mais literal do termo, entendeu? Que estaria tendo até ensaio mesmo lá no que o Hamilton viu. O Hamilton não é uma pessoa de mentir, né? E alguém meu, da minha casa e tal, eu vi tanto que ele chegou impressionado com aquilo. Mas aí, Pedro? Não, eu tive a sensação de uma teatralidade muito forte, só que não literal todo mundo, sabe? Acredito, porque assim, por exemplo, na cura, teve cura, aí vai pessoa específica. Você, o que você tinha? Isso, e agora? Não, estou curado e tal, não sei o quê. Aí você, não, isso, tal. Aí pode até ter gente lá que realmente viu aquilo e falou, nossa, eu acho que eu também fui curado. Que já aconteceu isso comigo. Eu tá na igreja e tal, sei lá, tá com uma dor de cabeça, tá, não sei o quê. Não, aí a pessoa vem e fala, agora, você está curado aqui? Eu acho que eu estou curado mesmo, sabe? Assim, que é todo um sistema que colabora para isso, né? Verdade. Mas assim, e aí eles acreditam, eles fazem uma forma para levar as pessoas a acreditarem nisso, sabe? Só que eu, por exemplo, graças a Deus, hoje eu tenho um discernimento, os colegas que estavam comigo também têm um discernimento, sabe? E, assim, mas eu não sei, só a questão que eu achei interessante é isso, sabe? Tem todo um sistema para levar a algo, sabe? Para levar a convencer a algo. Mas, enfim, mas é isso aí. Esse negócio de milagre impressiona tanto que uma vez eu fiquei assustado, assim, escandalizado, justamente de uma outra. Já que a gente mencionou essa, eu vou mencionar também a outra, então, que é da Mundial. Estava assistindo pela televisão, aí eles estavam fazendo
uma campanha nacional para levantar dinheiro para uma... Não lembro o que era, algo muito grande que eles iam construir ou realizar, não sei. E aí, ele justamente o questionamento que a autoridade maior lá, o líder maior fazia, na televisão, rede nacional. A gente sabe que tem gente cristã ou evangélica de várias denominações que assistem esses programas, né, que acreditam e tal, que ora. E eu não estou dizendo que não devo acreditar, não, como falei, que Deus também tem o seu lugar e tal. E aí a pessoa, então, de repente, aí ele vai e diz assim, da carteirada, que é o que a gente tende a achar, né, que a cura é a carteirada final de que é de fato Deus. Ele falou, você está aí me ouvindo, se você não é aqui da nossa igreja, você não é aqui da Mundial, você tem que fazer o seguinte, a Bíblia diz, você pode continuar, você gosta da igreja que você está? Beleza, então continua lá. Agora, a Bíblia, aí lê o texto e diz, o que está dizendo? Trazei os dízimos e ofertas à casa do Senhor. Onde é a casa de Deus? É lá onde você está ou é aqui? Aí ele falou, você tem um critério para saber. Lá na igreja onde você está, acontece milagre? Você vê as pessoas sendo curadas na igreja onde você está? Se você não vê, então lá não é a casa de Deus. Porque onde é a casa de Deus, o milagre acontece. Agora, aqui você está vendo que o milagre está acontecendo. Então, você quer ficar lá? Pode ficar. Agora, o dízimo e a oferta sua, você tem que entregar aqui, porque é a casa de Deus. Senão, você não vai estar entregando na casa de Deus. Olha o nível que vai o negócio. Isso não foi ninguém que me contou. Eu estava parado assistindo a televisão, assistindo o programa e vi. Então, olha o nível que chega, até o melhor dos mundos, né? Fica lá, a despesa continua lá, o prédio é a galera lá que vai pagar, o banco, a água, a luz, o pastor, não sei quem. A despesa é toda lá, mas manda a grana para cá, sem eu ter que gastar contigo e sem a dificuldade que o ser humano naturalmente tem de convívio e tal, e dificuldade pastorear. Essa é uma grande sacada, assim, do cara que eu falei, caramba, velho, olha só. E você vai pegar na literalidade, o leigo ele vai dizer, cara, realmente faz todo sentido, né? É de Deus, Deus tem poder, Deus cura, a Bíblia diz que Deus cura. Na casa de Deus tem que ter cura. Se Deus está lá, tem que curar. Não faz sentido, que eram os dilemas que eu vivia, né? Se Deus existe, se Ele me ama e tem todo o poder, como é que eu não sou curado? Eu dizia, as três coisas não podem coexistir. É muito natural você chegar nessa conclusão. E se alguém verbaliza, então é verdade. Acho que Deus não está aqui na minha igreja. Essa igreja não é a dele, não. Então, a casa de Deus não é essa, tem que entregar o dízimo lá onde é a casa dele, né? Olha a construção que as pessoas vão fazendo, tendo por base isso, o sinal, né? O sinal é muito perigoso. Mais alguma coisa ou a gente avança aí no nosso estudo? Então, eu vou compartilhar a tela e a gente avança aqui, então. Vamos ver se a gente consegue terminar esse capítulo 12, mas não vamos correr, vamos manter o que a gente está mantendo. Nós já atrasamos o cronograma todinho mesmo, tem a menor chance da gente terminar nesse ano, então vamos embora. Vamos continuar no ritmo tranquilo aí, que eu acho que está bom. Estou gostando do ritmo que a gente está indo. Então vamos compartilhar a tela aqui. Deu aí? Tá aparecendo. Tá. No outro ali. Então, a gente vem nesse tópico 12. Nós estamos vendo aqui a peregrinação pelo deserto e a desobediência à lei. É uma continuação, né? A gente já tinha no tópico 11, a gente já estava vendo sobre essa peregrinação e tirando várias lições, vários princípios, vários ensinos aí. E qual a relevância disso, como a gente tem enfatizado? Isso lá é a sombra, é a maquete, é o desenho. E nós também estamos na nossa caminhada, né? No nosso deserto, rumo à nossa terra prometida, que é a vida com Deus, é a eternidade com Deus, é o que a gente chama de céu, né? A gente está também nessa nossa caminhada aí. E então tem muito ensino, muitos princípios aqui que a gente tem que aprender, né? Vou tirar um negócio da minha frente. Vou achar aqui onde a gente estava. Um pouco mais para frente. Está perto aqui já. Já dei mais uma lidinha hoje pela manhã e a gente está aqui.
a gente chegou a ler isso daqui, que era quando o povo se reuniu para reclamar mais uma vez, né? E a gente comentou isso aqui, que você vê que mesmo essa segunda geração que entrou, porque a primeira geração não entrou por causa da quantidade de murmurações. Aí Deus diz, vou ficar 40 anos rodando no deserto para que nenhum dessa geração, de quem tinha mais de 20 anos, e que os recenseados, que faziam parte do censo, né? Nenhum desses que viram toda com mão poderosa tudo que eu fiz já como adulto, não eram crianças e tinham obrigação de entender, de me servir, de confiar em mim, etc. Não fez e continua murmurando, reclamando, enchendo o saco. Nenhum de vocês vai entrar em nenhum dessa geração. Então, vocês vão rodar no deserto 40 anos para cada dia de visita na Terra Prometida, lá na Canaã. Cada dia de visita lá, que era para olhar justamente as coisas boas e tudo que tinha, como eu falei, e que focou no medo, focou no poder das pessoas, né? No poder bélico deles, nas fortificações deles, para cada dia que era para ter confiado em mim. E, na verdade, deixou de confiar, para cada dia vai corresponder 1 ano de peregrinação no deserto, até que toda essa geração que está aqui morra, e só a geração posterior, ou seja, não é os que nasceriam ainda, mas é ainda aqueles que tinham menos de 20 anos, quando saíram do Egito, somente aqueles, então, entrariam. A única exceção, então, era Josué e Caleb, né? Nesse momento seria Josué, Caleb, Abraão, Josué, Caleb, Moisés e Arão, né? Só que lá depois a gente vai ver que também, nem os dois também não rola. E aí apenas Josué e Caleb, né? Aliás, Arão já tinha pisado na bola já, né? Então só estava aí na fita agora, só estava Moisés, Josué e Caleb. Mas aí Moisés pisa na bola daqui a pouco também. E aí também não entra, e só no final das contas vai estar Josué e Caleb, de toda aquela geração de quem tinha mais de 20 anos quando saiu. A gente vai ver aqui dos 603 mil pessoas, somente 2 entraram. Então a gente está aqui, então Moisés e Arão, eles se dirigem à terra do encontro, à tenda do encontro, para falar com Deus, que orienta Moisés a reunir toda a comunidade, isso por causa da murmuração que eles fizeram, né, sobre falta de água. E sobre toda a comunidade, sob seus olhos, aspas, dizer, né? Deus falou para Moisés que era para dizer ao rochedo que faça fluir suas águas. A gente não leu esse parágrafo mesmo, não, né, Inesito? Essa parte aqui, né? Você com certeza vai lembrar bem, que a gente chegou a comentar no privado. Então, Deus diz aqui para ele, fala para a rocha, e a rocha está ótimo. Obrigado, Inesito. Fala para a rocha e a rocha vai, então, fazer fluir água para o povo. Então, o povo tinha reclamado aqui, a gente tinha visto aqui nesse parágrafo anterior, né? Passados quase 40 anos, de novo, eles param ali e vão reclamar Moisés, porque, e a expressão que diz, quem dera a gente tivesse morrido lá, né? Juntamente com os nossos irmãos lá no deserto, quando Deus matou todo mundo e tal. E aí ele, olha, Moisés então vai lá e vai orar, Moisés e Arão vão lá buscar Deus na tenda do encontro. E aí Deus diz para ele, fala com a rocha, e a rocha vai dar água para vocês, água para o povo. Moisés, então, tendo reunido a congregação diante do rochedo, exclamou. Aí só que ao invés de exclamar para a rocha, que é o que Deus mandou, Deus diz, exclama para a rocha, diz para a rocha, fala com a rocha. Aí ele para diante da rocha, mas ao invés de fazer o que Deus mandou de falar com a rocha, ele vira para falar com o povo. E ele diz para o povo, ouvi agora, rebeldes, e ele vai pagar um sapo, né? Será que teremos que fazer jorrar água desta rocha para vos saciar a sede? Em seguida, Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com seu cajado. Imediatamente jorrou água potável e saciou a sede de todo o povo e dos seus rebanhos. Nossa, que legal, milagre aconteceu, está tudo certo, se fez, aconteceu, então, se Deus atendeu é porque está tudo bem. Se Deus fez igual a gente tinha acabado de comentar, né? Não, se Deus fez lá, se Moisés tocou, falou, e Deus fez e curou, então é porque está tudo bem com Deus e está tudo certo. Não necessariamente, né? Como a gente vai ver. Note que Moisés se coloca diante do povo como se ele e Arão, que fossem atender a necessidade do povo. Aspas. Será que teremos que fazer jorrar água desta rocha? Fecha aspas. Em seguida, diferentemente do que determinara o Senhor, dizei a rocha, ele, aspas, bate na rocha, tal qual fizera na segunda vez, na verdade, na primeira, que acho que eu já corrigi lá no livro, lá no original lá.
tal qual fizera na primeira vez em que o povo reclamou de falta de água. Moisés perdeu uma grande oportunidade de santificar o nome de Deus no meio do povo, e é o que Deus justamente vai dizer, edificando-lhes a fé e de desfazer a possível impressão do povo e talvez do próprio Moisés, a minha sensação é que estava essa impressão rolando, de que o cajado, por si só, tivesse o poder de fazer jorrar a água da rocha. É que a gente tem essa tendência, né? O ser humano tem a tendência de querer materializar o divino, de materializar o poder, né? Me veio na cabeça o tal do Thor. O poder do Thor. Você tem que materializar ele naquele martelo, né? O poder do Capitão América tem que estar materializado naquele escudo. Tipo, a gente sente a necessidade da materialização do poder, a gente poder tocá-lo, poder visualizá-lo, porque a gente é sensorial, é natural, né? Nós seres, a partir apenas dos 5 sentidos nossos é que a gente apreende as coisas e a gente recebe as coisas. Então, a nossa tendência de querer materializar a fé, de construir objetos que seriam representativos daquilo, o que em si não seria um problema, só que a grande tendência nossa é de repente, já estar adorando o próprio objeto e não mais aquele ser que era representado pelo objeto. A nossa tendência é sempre o quê? É adorar e cultuar e servir a própria representação e não mais o representado. Daí o grande risco, o grande perigo disso, né? Mas é uma tendência natural nossa. Então, é possível ali que o povo tivesse já colocando no próprio, com a expressão que eu usei aqui, sobre o cajado, que o cajado por si só ele pudesse, não mencionei, mas como se o próprio cajado já fosse algo em si divino, né? Tivesse uma divindade em si, um poder em si. Então, por isso, então, Deus dirige as seguintes palavras a Moisés e Arão, aspas, visto que não confiaste suficientemente na minha pessoa, de modo a honrar a minha santidade e palavra à vista, a minha santidade e palavra, né? A minha palavra à vista dos filhos de Israel, não fareis entrar esta comunidade na terra que lhe dei. Então, você vê, olha o que é esse Deus rigoroso, visto que não confiaste. Qual foi a falta de confiança? É que Deus diz, chega diante da rocha, coloca o povo diante da rocha, fala com a rocha e a rocha vai dar água. Ele pegou o povo, colocou o povo diante da água, da rocha, chegou diante da rocha, mas ao invés de falar com a rocha, ele falou com o povo. E ao invés de falar com a rocha, ele deu umas pancadas na rocha. Isso é o que Deus está dizendo, esse Deus rigoroso nosso que a gente tem enfatizado. Ele diz, isso foi sinal de que você não confia em mim? Não, sinal de que não confia suficientemente em mim. De modo a honrar a minha santidade e a minha palavra. Por quê? Porque ficou mais ainda agora a impressão de que quem faz é Moisés e Arão. De que quem faz é aquele cajado. E mais ainda induzindo o povo a essa dificuldade de acreditar em Deus, de confiar em Deus que eles estavam. Por quê? Porque ele justamente chega com Arão e diz, será que nós vamos ter? Não falou, será que Deus vai fazer dar água para vocês? Vamos ver se Deus vai dar água. Se ele amar vocês, ele vai dar água. Não, não foi nem isso. Será que nós, a ele e Arão ali, será que nós vamos ter que fazer jorrar água para vocês? Vamos ter que dar água para vocês? Então, quem é que está levando o mérito quando ele bate a água sai? O nós. Realmente é como se nós é que tivéssemos feito e não Deus, e quem tivesse saciado a sede deles fosse eles e não Deus. Então, por causa disso, não fareis entrar esta comunidade na terra que eu lhe dei. Ou seja, eles vão entrar, mas vocês não vão entrar, não vão guiá-los. E aqui a gente lembra como Deus lá atrás, que a gente já tinha visto, quando Deus disse para ele, olha, Moisés, eu não vou com vocês, eu vou mandar vocês, vou mandar o meu anjo à frente de vocês, tudo que eu prometi que eu ia dar para vocês, eu vou dar, mas eu pessoalmente não vou com vocês, porque se eu for, a próxima desobediência, a próxima falta de fé desse povo, eu não vou suportar e eu vou matar todo mundo. E qual foi a resposta de Moisés? Foi, Senhor, se o Senhor não for pessoalmente com a gente, não for o Senhor mesmo com a gente, pessoalmente eu estou acrescentando a força de expressão, né? Se o Senhor não for com a gente, não nos faça sair daqui. O que ele justamente estava dizendo era, eu prefiro correr o risco do Senhor matar a gente no deserto do que viver sem o Senhor. Não faz mais sentido para mim, que já tenho um convívio com o Senhor, eu falo com o Senhor face a face, eu bebo diretamente da fonte que é o Senhor.
de repente agora, por causa das míseras riquezas materiais, eu abri mão da sua presença, não tenho a menor chance. E aí, então, voltando naquilo que eu estava mencionando no início, é como eu sempre digo, a Deus usa essa linguagem nossa. Então, é natural, a própria teologia da prosperidade, a sensação que eu tenho é de que ela tem o seu lugar. Porque a pessoa não vem se for por um outro discurso que não seja da necessidade dele. Não, vai sim, com um discurso puro do céu, de ganhar o céu. O discurso de ganhar o céu faz parte também da teologia da prosperidade, em certa medida. Só não é da prosperidade para essa terra, mas é uma prosperidade maior, que é da eternidade. Então, não deixa de ser também uma teologia da prosperidade, que é o sentido de que eu vou vir, eu vou fazer, eu vou agradar a Deus, eu vou fazer o que Deus quer e Ele vai me dar uma coisa muito boa que eu estou buscando, que seja o céu. Isso é incompatível com o evangelho, com a essência do evangelho, até eu vir para a igreja, eu vir para Deus, porque eu quero o mais puro que eu possa buscar de Deus, que seja o céu. Se é no sentido de não ir para o inferno, mas ir para o céu como um lugar onde Deus está. É um lugar apenas onde tem a casa, tem as ruas de ouro, tem não sei o quê, onde é tudo paz, é tudo maravilha, é esse lugar que não tem guerra. Se é isso que eu estou buscando, não deixa de ser uma prosperidade, portanto, a aplicação da teologia da prosperidade. E se eu quero o céu que Deus dá, eu ainda vou cair naquilo que Jesus advertiu, que ele falou, se vocês não me amarem mais do que o pai de vocês, se vocês não me amarem mais do que a mãe de vocês, o filho de vocês e a própria vida de vocês, vocês não são dignos de mim. Jesus está dizendo, eu não vou me entregar a vocês, me dar a vocês, me revelar a vocês, se vocês não quiserem a mim. Se vocês não vierem a mim, por mim. Se vocês quiserem qualquer coisa de mim que não seja eu. Ainda que o fato de estar comigo possa trazer, e naturalmente traga muitas outras coisas para vocês. Mas se o que vocês buscam é essas outras coisas, e por isso vocês querem estar comigo, vocês não vão ter a minha presença, não vão ter relação comigo. Então, é óbvio que ali não é o que a gente chama no direito, não é um rol taxativo, né? Apenas exemplificativo. Então, Jesus poderia muito bem ter dito, se vocês amarem pai, mãe, filho, a própria vida, o próprio céu mais do que a mim, não são dignos de mim. Se você toma céu com essa conotação, você então não será também digno de Deus. Então, apenas num primeiro momento é que isso teria um lugar para a gente vir como um interesse pessoal, falando a linguagem do próprio umbigo, que é próprio do ser humano caído. Mas quando começa a andar com Deus, começa a ouvir as coisas, a ler a Bíblia, a entender a Bíblia, começa a orar, começa a adorar a Deus, o Espírito Santo começa a se revelar, a gente tem que tomar uma outra dimensão e partir para a relação com Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele possa nos dar. Nem o céu. A não ser, então, que eu tomo, por isso que eu falei, essa conotação de céu. Se eu tomar o céu como sendo o próprio Deus, como sendo um lugar, sendo o próprio Deus, e eu me mergulhar nele e que isso seja o céu, aí tudo bem, porque eu querer o céu é querer o próprio Deus. Mas se eu penso no céu como algo que Deus quer, e o céu como um lugar que é para fugir do inferno, só isso, eu ainda não é Deus em primeiro lugar, o que é necessário para Deus, de fato, se relacionar com a gente. Se for para ter, o que eu digo, se for para ir para o céu, mas Deus não está lá, como ele falou para Moisés, olha, então eu vou dar tudo que eu prometi, mas eu não vou estar com vocês. Imagina, então, um céu sem Deus estar lá. Ou imagina um inferno com Deus lá, como se fosse possível isso, apenas teoricamente falando, a título de argumento, né? Como se fosse possível, então, você ter o inferno e Deus fosse estar no inferno, que na verdade o inferno é justamente a ausência de Deus, o lugar realmente do inferno para mim é a ausência de Deus, então seria uma contradição. Mas se fosse possível um inferno sem Deus, e por isso que o inferno é o lugar de morte, a morte definitiva, a morte eterna. Mas se fosse possível, eu preferiria então ir para o inferno, ou deveria preferir dizer, Deus, o Senhor vai estar onde? Não, eu vou estar no inferno, aquele lugar bem ruim que você viu, é o lago, não sei o quê, eu vou estar lá. Eu mudei de ideia, eu vou para o inferno. Ele diz, não, então eu não quero mais o céu, eu vou com o Senhor para o inferno. Que seja até no inferno, eu prefiro estar com o Senhor, porque o céu, esse lugar todo legalzinho, se não for para estar com o Senhor,
para mim não vai ter valor nenhum, porque o que eu queria realmente ir para o céu era por causa da presença do Senhor. É até estranho esse exemplo, mas o que está aqui na sombra, o que a gente viu no relato lá de Moisés foi isso. O que a gente viu no relato de Moisés foi justamente naquela experiência lá de Moisés, foi ele, depois de começar a ter uma experiência com Deus, falar com Deus face a face, e Deus disse para ele, eu vou dar o céu para vocês, a terra prometida deles é a sombra do nosso céu. Ele está dizendo, eu vou dar o céu para vocês, mas eu não vou estar lá. Não vou caminhar com vocês, não vou estar lá com vocês. E Moisés disse, não, eu prefiro arriscar que você nos mate, mas eu não quero um céu onde você não esteja. E aqui, justamente, então, acontece. Deus é esse Deus rigoroso que a Bíblia apresenta no Velho Testamento e que a gente acha que é um Deus diferente do Deus do Novo Testamento, dá a impressão que o Deus do Novo Testamento é mais bonzinho. Mas esse Deus do Velho Testamento, então, do Velho Testamento, entre aspas, que é um só, ele tinha dito, eu não vou tolerar mais nenhuma de vocês. E do povo ele tolerou mais um monte ainda, e a graça dele perdoou e o povo ia entrar. Agora, de Moisés, como a Bíblia diz, a quem mais é dado, mais será tomado, mais será cobrado. De Moisés, a quem muito mais foi dado, um deslize que aconteceu, pelo menos relatado aqui, né, em que ele deixa de falar e toca, ele diz, olha, você pisou na bola, você não vai entrar mais. Você vai morrer aqui no deserto. Como ele tinha dito, ele diz, eu vou matar aqui no deserto. Se eu for com vocês, eu não vou tolerar, eu sou muito rigoroso. E Moisés diz que seja. Vai com rigor e tudo, se tiver que me matar, me mata, mas eu prefiro morrer aqui do seu lado do que ir embora e avançar sem o Senhor. E de fato aconteceu. E aí Moisés, então, chega e recebe essa sentença, visto que não confiasse suficientemente, tal, não fareis entrar a comunidade na terra que eu lhe dei. Essa atitude desobediente de Moisés foi considerada por Deus como ausência de confiança ou de fé, o que, conforme o comentário acima, equivale à falta de amor, que tudo crê. A gente já tinha mencionado isso, né? 1 Coríntios 13 vai dizer que o amor tudo crê, tudo sofre e tudo espera. Então, a falta disso é falta de amor. Razão pela qual foi igualmente reprovado em seu estágio probatório, né? Que a gente diz que a gente está aí nesse nosso estágio probatório. A nossa vida aqui é como se fosse esse deserto. Mas aí chega a suplicar permissão para entrar na terra, mas obtém como resposta aspas, basta, não me fale mais nada a esse respeito. Esse é o Deus a que nós servimos. Esse é o Deus a que nós servimos. A gente tende, consciente ou inconscientemente, a achar que tem um Deus do Velho Testamento e tem um Deus do Novo Testamento. E que o Deus do Velho Testamento é assim, ele não dá uma segunda chance, o Deus do Velho Testamento é esse rigoroso, é tão rigoroso que soa quase injusto, é que a gente não tem coragem de dizer que Deus é injusto, até porque seria igual a idiotice, porque justiça é um dos atributos do próprio Deus, é o que ele é e não o que ele faz. Então, a gente dizer que Deus é injusto seria uma grande idiotice, mas realmente nós somos grandes idiotas e a gente só não fala que ele é injusto porque a gente não tem coragem, né? Mas a gente olhar e dizer, caraca, velho, 40 anos, Moisés conduzindo o povo lá no deserto, ouviu Deus, largou as coisas dele, foi fazer tudo do jeito que Deus queria. E por causa de um deslize que nem foi tão grande assim, vai lá, gente, na boa, nem foi tão grande assim, vai. Ele foi lá, ele levou para diante da rocha, ele mudou um detalhe de nada, que ao invés dele falar com a rocha e bater no povo, não era para bater no povo, não. Ao invés dele só falar com a rocha, ele falou com o povo e bateu na rocha. Uma mudança tão pouco que a maioria de nós passaria desapercebido se Deus não dá essa ênfase aqui, não mata ele por causa disso. Vai matar o cara por causa disso? É um pouco exagerado, né? Não precisava tanto. Não vai poder entrar na terra prometida, tanta esperança, tanta expectativa criada nessa tal dessa terra que mana leite e mel. E agora chega na hora de entrar, na porta de entrada, ele não vai entrar. Ele não vai entrar. E ele não vai entrar porque Deus é Deus rigoroso. É um Deus que não tem comunhão absoluta com o pecado. É um Deus que não aceita erro. É um Deus que não suporta o erro, o desvio, a desobediência, o jeitinho. Seja o pretexto que a gente der, este é o Deus da Bíblia, e a Bíblia diz que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas a gente
puxa esse versículo, eu já falei isso, a gente puxa esse versículo na hora que a gente quer a cura. Eu usei isso trilhões de vezes quando eu ficava orando para Deus curar minha perna, curar minha paralisia. Eu orava com sinceridade, eu dizia, Deus, eu sei que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, a sua palavra diz. E no ontem o Senhor curou. Então eu sei que no hoje o Senhor também cura, o Senhor pode me curar, por favor, me cura. E Deus não curava. Mas a gente não invoca o fato de ser o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre, quando a gente lê um Deus rigoroso assim no Velho Testamento. A gente não lê isso. É o mesmo Deus rigoroso. Então, qual é a diferença? A diferença é a graça. Mas não é a graça que diz assim, eu não vou te cobrar isso, eu não vou cobrar isso. Deus cobra tudo. Deus é um Deus vingativo. Vingança, a Bíblia diz, a vingança a mim pertence. Deus é vingativo. Ele é retributivo, a justiça é retributiva. A justiça diz que cada um tem que levar o que merece, tem que colher o que plantou. A grande diferença, então, é que, e aí é onde a gente diz que a justiça e a graça se encontram, a justiça, os dois atributos de Deus, que é a justiça e o amor se encontram, e nisso está a graça, é que o atributo de Jesus que diz, o Emer, se desobedecer vai ter consequência, igual eu falo com o Benjamin, tudo que faz de errado tem consequência. Deus diz, olha, vai ter consequência. Só que aí, pelo amor dele, da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus propõe, ou o próprio Filho propõe, eles são tão juntos que não dá nem para a gente dizer de quem partiu, mas eu imagino partindo de Deus, na minha imaginação, e Deus e Jesus sujeitando e acatando e dizendo, bora lá, tô dentro. Jesus diz assim, tudo bem, Jesus, Deus diz para Jesus, tudo bem, meu filho, da gente pegar a consequência que era para o Emer por causa daquela desobediência dele, e você pagar isso aí, tá tranquilo? Ah, mas aí já foi injustiça com Jesus. Espera lá, injustiça? Jesus aceitou ou não? Não, então não tem, é como já se diz, tudo o que é combinado não sai caro. Então não tem injustiça também para com Jesus. Jesus, posso colocar sobre seus ombros aquela desobediência do Emer? Posso pôr sobre você? Jesus olha para Deus e tranquilo, pode pôr. Papai, o senhor entende que é assim que o plano vai dar certo? É isso que o senhor quer? Estou dentro. Aqui é a harmonia perfeita, aqui não tem desarmonia, jeitinho, mudançazinha, não tem nada disso. Eu estou com o senhor. Se é esse o plano, estou dentro, bora lá. Coloca aqui nas minhas costas todos os pecados da existência toda do Emer, da vida dele toda na Terra. Não sei se ele vai viver 48 anos, se ele vai viver 58, 68, 88. Bota aqui que eu banco. Não tem injustiça com Jesus, porque ele já aceitou. Então não tem injustiça com Jesus. E aí Deus diz, olha, mas você está entendendo, né? Que quando eu pôr sobre seus ombros, eu vou descer o sarrafo em você, né? Na hora que eu olhar para você, eu vou ver o Emer. E eu vou lembrar cada coisa que o Emer fez. Eu vou descer o sarrafo. Eu vou esmagar você como eu esmagaria o Emer. Tudo bem? Pode colocar. Bora, eu banco. Jesus diz, eu banco. Isso é graça. Porque o meu pecado não ficou impune. Não passou batido absolutamente nada, nenhum dos meus deslizes. O menor aqui de tão pequeno, ser humano nenhum consegue perceber, nem eu. O menor foi colocado sobre Jesus. E não só o meu, o seu e o de toda a humanidade está sobre Jesus. E aí Jesus, então, é esmagada a expressão que Isaías, no capítulo 53, se não me engano, vai dizer, que ao Senhor agradou moê-lo. Foi do agrado de Deus moer Jesus. Esmagar Jesus. Porque Deus é vingativo. Deus é um Deus de vingança, porque a justiça é vingativa. Não devemos nos assustar com isso. A justiça é retributiva, é justo dar a cada um aquilo que cada um merece, aquilo que cada um pede, aquilo que cada um tem. Pede, eu digo, com as atitudes.
E eu sou justo, apesar de toda a injustiça praticada. Eu sou absolutamente justo. Vocês poderiam tranquilamente usar a meu respeito o vocativo santo. Vocês podiam dizer para mim, referir-se a mim, ô Santo Emer, você quer um copo com água? Santo Emer, você vai viajar esse ano? Não, você vai ficar aqui em Brasília. Vocês podiam tranquilamente me chamar disso. E estaria perfeitamente condizente com o que eu sou. Porque esse título de santo não é decorrente do que eu fiz ou deixei de fazer, mas é decorrente de algo que Jesus, que a Trindade, que essa obra do Deus Pai, Filho e Espírito Santo realizou em mim e apesar de mim, que foi me justificar, me tornar justo. Olha, se ele me justificou, eu tornei justo. Se eu me tornei justo, vocês poderiam sim me chamar de santo. Como eu posso chamar vocês de santo? Poderia usar isso como vocativo, ao invés de chamar um ou outro irmão, pode chamar santo. Porque não tem a ver com você dizer que essa pessoa é uma pessoa muito boa, que as atitudes dela são legais. Não. Quando eu chamo alguém de santo, eu estou, na verdade, por mais terrível que a pessoa seja, que eu estou, na verdade, é enaltecendo muito mais a graça de Deus. Porque por tanto porcaria que o homem é, e eu poder chamá-lo de santo, isso ser uma verdade. É só graça sobre graça mesmo que o negócio dele. É esse encontro, então, é que é a graça, é esse encontro da justiça, que retribui mesmo o que é merecido, que Moisés está recebendo aqui a retribuição, porque ele desobedeceu, e Deus não suporta desobediência. Desobediência é evidência de falta de fé e falta de amor, e não tem relacionamento com Deus sem fé e sem amor. Não tem. Mas no que ele, então, joga sobre Jesus, e Jesus paga, e paga porque aceitou pagar, e lá ainda na sombra, e muitos vão assustar quando eu chamo de sombra o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, lá na sombra do sacrifício, porque o verdadeiro sacrifício foi feito antes da fundação do mundo, e é muito maior do que esse de Jesus ter levado chicotada e ter sido morto na cruz. Aquilo ainda é sombra, a gente não tem ideia do tamanho que foi o sacrifício de Jesus antes da fundação do mundo. A gente não tem ideia do que é que Jesus pagou por ter colocado isso no ombro da gente. Não foi aquela morte na cruz. O sacrifício de Jesus não foi ter morrido, ter sido pregado na cruz, ter derramado o sangue todo e ter perdido o ar e ter morrido. Não foi esse, porque se a morte que ele levou minha foi essa morte física, por que é que eu ainda vou morrer fisicamente? Não foi a morte física que ele levou, ele não morreu fisicamente no meu lugar, ele morreu de alguma forma, e aqui estou falando besteira, mas é porque a cabeça da gente não alcança, a nossa razão não alcança, e aí nosso vocabulário não tem para dizer, então eu vou falar uma grande idiotice, mas é como se então ele, na verdade, espiritualmente é que ele morreu no meu lugar. Essencialmente é que Jesus morreu no meu lugar. O Deus que nunca se separa, a Trindade que é 3 em 1, que nunca se separou por toda a eternidade, contraditoriamente, de alguma forma, contraditoriamente na mente da gente que não alcança, Jesus foi separado de Deus, longe do qual não há vida. E Jesus foi separado de Deus. E por isso lá em Salmo 22, salvo engano, 19 ou 22, acho que é 22, vai justamente lá o salmista, inspirado pelo que aconteceu antes da fundação do mundo e na sombra aconteceria dali a algumas centenas de anos, menos de 1000, ele, tomado no seu espírito da sensação de Jesus na eternidade, representada na sombra ali na cruz, ele vai dizer na sua oração inspirada, profética, ele vai dizer: Deus meu, por que você me abandonou? E ali na cruz, Jesus, justamente no desenho na sombra, sente essa sensação de abandono que foi experimentado na eternidade antes da fundação do mundo. Ele vai justamente, as suas últimas palavras serão o quê? Deus meu, por que você me desamparou?
Meu pai, por que você me desamparou? Essa é uma palavra agora de alguém que está só, que está abandonado, que está no Sheol, que está no lugar de morte, que é o lugar onde Deus não está, é o lugar da ausência de Deus, é onde Jesus está agora. E ele diz, por que você me abandonou? É uma pergunta retórica, porque ele sabia por que era. É porque o pecadinho pouco do Emer estava sobre os ombros dele. E para o Emer não ir para esse lugar de abandono e de separação, ele foi. Isso é graça. Isso é graça. Não é porque Deus hoje é menos ruim, ou porque Deus é menos rigoroso. Eu digo menos ruim, misericórdia, e na cabecinha nossa, que acha que Deus é mau, hein? Misericórdia. Deus hoje está menos ruim que lá com Moisés. Ele foi meio ruinzinho, né? Não é que Deus é mais bom hoje. Deus é bom. É um atributo dele. Tanto que nem Jesus aceitou ser chamado de bom, se não fosse porque a consciência daquele jovem que o chamava de bom fosse porque ele era um com Deus. Quando alguém chega para ele e diz, bom mestre, ele diz, bom? Por que você está me chamando de bom? Porque se for por causa do que eu faço, e aqui eu estou detalhando, né? Não está escrito. Se for por causa do que eu faço, você não pode me chamar de bom. Você nunca pode chamar ninguém de bom pelo que ele faz, é o que Jesus está dizendo. Porque, de fato, tudo que eu faço aqui é a cara de uma pessoa boa. Se for por causa disso, você não pode me chamar de bom. Porque ele diz, aqui sim, Jesus dizendo, por que você está me chamando de bom? Porque bom só tem um, que é o meu Pai que está no céu. Ou seja, ele está dizendo, se você estiver me chamando de bom, porque você reconhece que eu sou um com o Pai, se eu sou um com o Pai e o Pai é bom e você está me chamando de bom, ótimo. Porque se estiver me chamando de bom por qualquer outro motivo, você está errado. Olha quem em Jesus, que todas as suas atitudes, todas as suas ações foram boas, o próprio Jesus dizendo, se for por causa das minhas ações, você está me chamando de bom, está errado. Você nunca pode chamar uma pessoa de boa pelo que ela faz. Porque ela é boa ou não, é dependendo de com quem ela está ligada. Olha a confirmação de 1 Coríntios 13 aqui. Você pode morrer queimado em favor de alguém, entregar seu corpo para ser queimado vivo em favor de alguém, ou vender todos os seus bens para dar para os pobres, mas se não for por amor, ou seja, não for porque o Espírito Santo de Deus está produzindo esse fruto em você, ou seja, se o Espírito Santo está produzindo isso, então é porque eu estou ligado com Deus, que é amor, que é bom, eu não posso chamar de ninguém de bom. Olha como a Bíblia se completa, que coisa linda. Então aqui, Moisés na figura, na sombra, está experimentando esse rigor do Deus rigoroso, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E diz, você não entra. E o mesmo Moisés, olha que coisa linda, o mesmo Moisés, que várias vezes nós vimos registrado, e nós lemos ao longo desses meses aí. Quando Deus dizia que ia destruir o povo, dizia, eu vou matar esse povo, mas não dá, eu vou destruir, eu vou pegar Moisés a partir de você, eu vou... Não foi nesse tom não, tá, gente? É viagem minha, que a gente acha que Deus é igual a gente, né? Vou tentar refazer. Não, não dá, Deus é sóbrio até nessa hora, né? Não dá para eu ir mais com esse povo, você vai falar com a voz do Cid Moreira aqui. E aí, então, vai dizer, eu vou pegar a partir de você, Moisés, eu vou destruir todo mundo aqui no deserto, vou matar todo mundo, e a partir de você eu vou fazer essa descendência, eu vou recomeçar tudo, e vou mandar todo mundo para essa terra que eu prometi. Algumas vezes Deus fala em destruir o povo todo, e uma ou duas vezes fala, inclusive, nisso, em a partir de Moisés recomeçar tudo. E Moisés intercede a Deus pelo povo, intercede em favor do povo a Deus, junto a Deus. E aí Deus dá ouvidos e diz, tá bom, você está pedindo, eu vou te atender. Tamanho o moral que Moisés tinha com Deus. Mas aqui chega a hora que é para si próprio. Moisés passou no deserto 40 anos orando pelo povo, intercedendo pelo povo e Deus ouvindo. Deus ouvindo. Porque era oração de quê? É oração de amor. A oração é amor, é em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus é orar em nome do amor, é para o bem do corpo, é para o bem do próximo. Essa é a oração que Deus ouve. Mas, de repente, agora ele está orando por ele. E ele começou, Moisés chega então a suplicar permissão, suplicar para entrar na terra. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. É quase que dizendo, só foi um deslize, eu sei que vacilei, mas só foi uma. Perdoa, só essa aí. Releva aí, Deus, vai.
E o texto, aspas, diz lá, Deuteronômio 3, 25 e 26. A súplica dele e a resposta então vai estar aqui no 26, aspas. Basta. Não me fale mais nada a esse respeito. Olha o Deus rigoroso a que nós servimos. Cortou a oração de Moisés. Para. Nem me pede isso. Pode parar. Nem me pede. Não fala mais nisso. Eu vou matar você e você não vai entrar. E nem me peça mais isso. Ele que passou 40 anos intercedendo pelo povo e Deus ouvindo. Quando é orar para interceder pelos outros, por você, não. Pode parar. Esse é o Deus lindo e belo a que nós servimos, em que não há sombra de variação, não há inconstância, não trata com 2 pesos e 2 medidas. Esse é o que ele é. E aí no desenho nós experimentamos, nós vemos no desenho a graça não sendo manifestada na vida de Moisés, no desenho, para quê? Para a gente entender que Deus é esse que a gente serve. E os outros estão entrando porque agora para evidenciar a graça. Moisés não entra para evidenciar o rigor de Deus. Como aquela primeira geração não entrou para evidenciar o rigor de Deus. A segunda geração, que pecou tanto quanto a primeira, se brincar mais, entra. Entra porque para evidenciar a graça. O efeito propiciatório do sacrifício de Jesus e, no caso, expiatório para quem tiver aceitado. Como a gente viu tópicos atrás. Os 2 efeitos do sacrifício de Jesus. Então, é lindo demais isso. Se alguém quiser comentar alguma coisa, perguntar, questionar, fique à vontade. Eu vou dar seguimento aqui. Eita, vou não, são 8h49, 42. Não vai dar para a gente dar seguimento aqui, não. Deixa eu só ver se a gente lê mais alguns parágrafos aqui ou não. Ele não negou a passagem, mas vamos parar por aqui, então. Nossa, a gente... É rica demais a palavra de Deus, né? A gente andou 3 parágrafozinhos aqui só. 4 parágrafos. Vou marcar aqui. E aí, vocês quiserem algum comentário, nós vamos já orar a respeito. Deixa eu parar o compartilhamento. Vou marcar onde a gente parou aqui. Eu marquei aqui onde a gente parou. Alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida, algum complemento? A palavra de Deus é muito rica, né, gente? Eu acabo viajando muito aí e indo para um lugar, para um outro, mas eu acho que a gente, eu acho que é bem positivo a gente continuar com essa liberdade, com essa tranquilidade do tanto que a gente caminha. Eu acho que a gente evolui mais do que se a gente ficar preso, né? E às vezes Deus quer trazer alguma coisa nova para a gente, mesmo não sendo Deus também, às vezes um conhecimento que eu tenho ali que possa ser útil e acaba a gente nunca consegue colocar tudo que está no papel, né? Nem a cabeça da gente não tem como, né? Pensar em tanta coisa. Às vezes tem um dia que o foco está numa coisa, outro dia o foco é uma outra, às vezes você lê um... Por isso que esse livro nunca termina e o Pedro fica brigando comigo, né? Mas eu nem posso dizer esse ano, que nós já estamos terminando agosto. Eu ia falar, mas esse ano a gente termina ele. Acho que esse ano não vai dar para dizer mais, não. Mas é lindo demais. A graça de Deus é realmente algo extraordinário. Eu vou colocar, então, aquela música que realmente tem, de novo, tudo a ver com isso. Aquele de Deus, de levar a gente de volta para casa, da gente que está nessa caminhada, e queria que vocês meditassem nela sempre com essa consciência, essa convicção, né, com esse pensamento disso, que nós estamos nessa caminhada de volta para casa, a gente é esse que murmura, que reclama, que exige, que não está bom, e que peca, que desobedece, que foge, mesmo assim Deus ali, no tempo da graça, enquanto a gente tem fôlego, Ele está ali, insistindo na gente, né? E isso tem tudo a ver com essa nossa... o que a gente tem meditado nesses meses aí,
na sombra ali na Terra Prometida, né? Deixa então eu pegar aqui essa música, me leva para casa o título dela. E aí, se você não tiver aí com os elementos da ceia e quiser pegar ao longo, enquanto a gente está meditando, no momento que você achar, você pode comer o pão e tomar o cálice com essa consciência de que, assim como Jesus, o convite dele, quando ele toma a ceia a primeira vez ali e institui a ceia, ele diz, façam isso em memória de mim. É como eu tenho dito, ele tanto podia estar dizendo, façam isso no sentido do símbolo da gente comer o pão e o cálice, como pode estar dizendo, façam isso no sentido de, assim como eu me entreguei por vocês, entreguem-se também uns pelos outros. E esse é o principal, é o foco do que a gente tem que ter em mente quando a gente pensa na Santa Ceia, né? É de que nós devemos também, somos chamados a, assim como Jesus, tomar a nossa própria cruz, né? E nos entregarmos uns pelos outros, né? Deixa eu fazer o compartilhamento aqui. E aí toma ceia, quem for tomar aí, toma com essa consciência enquanto a música está rolando, tá bom? Eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Oh, Senhor Deus, que assim seja, Pai. Leva-nos de volta à nossa casa, Senhor Deus. Nossa casa é o lugar onde o Senhor está, onde a Tua presença está. Nossa casa é sermos cheios do Teu Espírito Santo, é estarmos mergulhados em Ti, Senhor. Leva-nos, Senhor Deus, de volta para nossa casa, que é o nosso lugar. Que é lugar de harmonia, que é lugar de bonança, lugar de paz. Paz conosco mesmo, paz com o Senhor, paz com o nosso próximo, Senhor Deus. É lugar, Pai querido, de paciência com o próximo, é lugar de amor para com o próximo, é lugar de longanimidade, é lugar de perdão, Senhor Deus, para com o próximo. É lugar, Deus amado, onde nós enxergamos o outro como extensão de nós, como parte de nós, como igualmente filhos do Senhor, como carne da minha carne, osso dos meus ossos. Esse lugar, Senhor Deus, onde nós refletimos a Tua imagem, onde nós refletimos a maneira como Pai, Filho e Espírito Santo vivem em unidade. É lugar onde nós somos uns com os outros e com o Senhor. Em razão dessa unidade, recebemos a inspiração do Senhor para o nosso trato uns com os outros. Esse é o nosso lugar. Esse é o nosso lugar. O nosso lugar não é lugar do conflito, não é o lugar em que a prioridade é aquilo que o nosso ego diz em detrimento do outro. Mas é o lugar onde nós agimos para com o próximo, de acordo com o direcionamento do Teu Espírito Santo, que dirige a todos no corpo. Pai, esse é o nosso lugar, esse é o lugar que nós queremos. Desenvolve esse lugar em nós, cresça esse lugar em nós. E nos mantenha, Senhor Deus, a esperança de que um dia esse lugar será absoluto em nós. E que não haverá mais nenhuma possibilidade de nós variarmos em relação a ele, ou mesmo de cairmos e de sairmos desse lugar, mas eternamente viveremos essa realidade extraordinária, Pai, que a gente não tem ideia, a Tua palavra diz que nunca passou pela mente, pelo coração de ninguém, que o Senhor tem preparado para nós. Leva-nos, Senhor Deus, continua evidenciando essa graça infinita do Senhor que a gente não consegue nem entender, nem alcançar. Continua, Senhor Deus, evidenciando ela, apontando ela para a gente. No nome do Senhor Jesus nós oramos, Pai. Em nome de Jesus. Se alguém quiser orar mais alguma coisa, fique à vontade. Louvado seja o Teu nome, Senhor.
Amém. Então, amém, né? Amém. Valeu demais, gente. Amém, amém. Muito bom estar com vocês aí. Então, a gente caminhou pouco ali no... Só 4 parágrafos ou 5, né? Mas eu acho que a gente... acho que foi bastante proveitoso para mim, pelo menos foi. Deus abençoe. Boa semana para vocês. Bom domingo. Tá, foi muito bom. Que Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado, Nezita.